E aí, galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner e estou aqui para trabalhar com vocês mais uma questão de vestibular. Essa questão que estaremos trabalhando hoje vem lá da Universidade Federal do Paraná de 2011 e foi um pedido de resolução da minha querida Kathleen. Valeu, Kathleen, obrigado por participar, valeu? Gente, a questão ela vai falar sobre dinâmica, a ação de forças e, muito importante, a interpretação dessas forças. Você vai perceber que é uma coisa constante em exercícios de vestibular a exigência de que o candidato consiga perceber, visualizar as forças que de fato atuam sobre um corpo e quando elas devem ser consideradas ou desconsideradas. Antes de continuarmos a resolução, eu já vou aqui pedindo para você deixar ali o seu like, não esqueça dele, importante para nós, e se inscreva no canal. Ao final do exercício, se você gostou, se você não gostou, se tiver algum comentário, vá lá, escreva para nós, mande uma mensagem que vai ser muito importante a sua opinião. E se você quiser mandar algum exercício para mim, faça como a Kathleen. Acesse lá meu Instagram, Wagner Síndice, e pergunte, tire suas dúvidas, mande uma questão que você gostaria de conhecer ou saber a resolução. Combinado? Vamos à leitura do exercício? Acompanhe ali na tela comigo. No último Campeonato Mundial de Futebol, ocorrido na África do Sul, a bola utilizada nas partidas foi apelidada de Jabulani. Foi o alvo de críticas por parte de jogadores e comentaristas. Mas, como a bola era a mesma em todos os jogos, seus efeitos positivos e negativos afetaram todas as seleções. Com relação ao movimento de bolas de futebol em jogos, considere as seguintes afirmativas. Primeiro, durante seu movimento no ar, após o chute para o alto, uma bola está sob a ação de três forças: a força-peso, a força de atrito com o ar e a força de impulso devido ao chute. 2. Em estádios localizados a grandes altitudes em relação ao nível do mar, a atmosfera é mais rarefeita e uma bola, ao ser chutada, percorrerá uma distância maior em comparação ao mesmo chute no nível do mar. Terceira afirmativa. Em dias chuvosos, ao atingir o gramado encharcado, a bola tem sua velocidade aumentada. Quarta afirmativa. Uma bola de futebol, ao ser chutada obliquamente em relação ao solo, executará um movimento aproximadamente parabólico, porém, caso nessa região haja vácuo, ela descreverá um movimento retilíneo. Bom, pessoal, agora que vocês leram ali as afirmativas, o texto, o que ele está querendo de fato, vamos tentar montar a resolução desta questão. Eu vou voltar ali e peço para que você acompanhe novamente apenas o item 1. Acompanhe aí na sua tela. Durante o seu movimento no ar, após um chute para o alto, uma bola está sob a ação de três forças: a força-peso, a força de atrito com o ar e a força de impulso devido ao chute. Voltando agora. Como é que nós resolvemos esse item? Então, a questão que estamos trabalhando aí é uma questão UFPR do ano de 2011. E para analisarmos a primeira afirmativa, eu convido você a fazer uma interpretação. Faça aí uma representação do solo, tá? Já que o exercício fala que foi dado um chute para cima. Tá? Sob a ação da força-peso. Então, esse chute para o alto, o texto não está falando se foi oblíquo, se foi vertical, etc. e tal. Vamos imaginar que seja um chute convencional, por exemplo, um goleiro dando um chutão para cima. O que acontece quando você dá um chute para o alto numa bola de futebol? Imaginemos que isso aqui seja a bola. No momento em que você der o chute para o alto, o que aparece nessa bola? Aparece aqui uma velocidade inicial vetorial que está impulsionando essa bola.
Como o chute para o alto normalmente é dado obliquamente, ou seja, você tem aqui um ângulo entre a horizontal e a posição do chute que eu chamo de ângulo θ. Uma parte desta velocidade inicial é aplicada puxando a bola para frente. Esta componente horizontal da velocidade nós chamamos de velocidade inicial no eixo x. Ao mesmo tempo, essa bola vai ser levada para cima. A parcela, ou seja, a componente vertical da velocidade inicial que está impulsionando a bola para cima, é chamada de v0y. Lembrando que no eixo vertical você tem um MR e o V, o movimento retilíneo uniformemente variado. Por quê? Porque você tem a aceleração da gravidade atuando sobre o corpo. E na horizontal, a única coisa que você tem é a velocidade em x constante. Isso significa que na horizontal você tem um MRU, movimento retilíneo uniforme. Só isso. Bom, como seria mais ou menos a trajetória dessa bola? Essa bola vai fazer uma trajetória mais ou menos parabólica. Do momento da saída dela até a chegada dela aqui ao solo novamente. Vamos pegar um ponto qualquer dessa trajetória, como sugere ali o nosso exercício. O item 1. Vamos imaginar, por exemplo, a bola nessa posição aqui, ó, antes de atingir o ponto mais alto da trajetória. O que você tem atuando nela? O cuidado desse exercício é não confundir vetores velocidades que indicam o deslocamento. Lembrem-se, o vetor velocidade, ele ajuda a identificar o sentido e a direção do deslocamento, com a força. Lembrem-se que nós temos dois tipos de força apenas, a força de contato e a força de campo. A força de contato, ela existe apenas e somente enquanto o corpo estiver em contato material com outro corpo, ou com o agente que cause a força. Tá? Neste nosso exemplo, o impulso, vamos pegar lá o texto, né, durante o movimento no ar após o chute. Então, se eu pegar aqui embaixo, antes da bola sair, eu tenho o contato do pé do atleta chutando a bola. Nesse momento, até que a bola se desloque aqui, você tem sim o impulso médio. Lembrando que o impulso, ele é a ação da força média dividido pelo intervalo de tempo de contato. Olha lá, então impulso é uma força de contato e o tempo de contato é determinado por ΔT. Se nós formos isolar aqui a força média, então, a força média derivada do impulso, ela é justamente a força média, ela é o impulso aplicado vezes o intervalo de tempo de contato com a bola. Ou seja, qual é e durante quanto tempo a força média derivada do impulso atua? A força do impulso só atua até o momento em que o pé do jogador não tiver mais contato com a bola. No momento em que o contato romper, essa força aqui desaparece. Você está entendendo o que eu quero dizer? Vou repetir mais uma vez. Eu vou projetar o meu pé dando chute aqui. Esse é meu pé. Aqui é a bola. No momento em que eu toco aqui, a bola vai fazer esse movimento. E meu pé vai parar. Enquanto o meu pé estiver empurrando a bola, eu tenho impulso. No momento em que a bola se despreende do meu pé, o impulso acaba. Não há mais a ação do impulso. Aí você vai perguntar assim, mas então quem está levando a bola para cima? A bola, após o impulso, ela adquire uma velocidade vertical. E enquanto esta velocidade vertical estiver atuando, a bola vai ser jogada para cima sim. Portanto, nesse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto A, eu tenho a velocidade vertical
que impulsiona a bola para cima, e puxando para frente, eu tenho aqui a velocidade horizontal. E eu lembro a você que nenhuma dessas duas coisas é força. Ali não está representada a força, está representada apenas a velocidade. E qual é a velocidade resultante no nosso caso? A velocidade resultante aqui, ó, ela está oblíqua, portanto, esse aqui é o valor da minha velocidade resultante. A bola, ela se desloca um pouco para cima e um pouco para frente. Até onde? Até chegar no ponto mais alto, onde a velocidade vertical se extingue, a bola continua vindo para frente e depois ela começa a cair. Portanto, se nós pegássemos um ponto aqui, ó, eu vou analisar a bola nesse ponto descendente agora, que eu vou chamar aqui de ponto B. A bola continua indo para frente, então aqui eu continuo tendo a velocidade Vx. A bola agora está caindo. O sentido de movimento vertical dela agora é para baixo. E quem indica o sentido do movimento não é o vetor força, é o vetor velocidade. Portanto, aqui eu tenho a velocidade em y. Se você juntar a componente horizontal com a componente vertical, você terá aqui a diagonal, que seria a velocidade resultante, ou a velocidade real da bola, aquela que fez a trajetória parabólica. Tranquilo até aqui, meus amores? Perceberam que eu só desenhei vetores velocidade? Ah, mas e se você fosse fazer um trabalho para representar o vetor força? Vamos imaginar agora, por algum instante, que eu coloque esta posição aqui, que eu vou chamar de posição C. E eu queira saber não mais os vetores do deslocamento, mas sim as forças atuantes nele. Qual é a força que obviamente atua? A força que obviamente atua, como essa bola ela tem massa, e todo objeto que tem massa é puxado para o centro da Terra, nós podemos dizer que atuante nesta bola, eu tenho perpendicular à superfície a força-peso. Lembrando que a força-peso nas proximidades da Terra é a força gravitacional. Então, quando você fala força da gravidade, ou como alguns dizem erroneamente, gravidade, por que erroneamente? Porque eu posso estar falando de aceleração, tá? Então eu tenho que ser muito específico em física. Eu não vou falar gravidade, eu vou falar aceleração da gravidade, eu vou falar força da gravidade. Neste caso, quem está atuando é a força da gravidade, que por estar próximo à superfície do planeta, esta força da gravidade é chamada de força-peso. Puxando para baixo, eu tenho peso. O texto fala que você tem a resistência com o ar, então o exercício ele não está desconsiderando o ar. Se você tem o ar, você tem molécula. Se você tem molécula, você tem massa. E a massa da bola vai estar em contato com a massa das moléculas do ar. Isso causa uma força de contato. Enquanto a força-peso é uma força de campo que existe em função da região de influência do núcleo da massa de um planeta, tá? Que é o centro de massa do planeta e do corpo, atuando um sobre o outro. Isso é uma força de campo. Mas o atrito com o ar é uma força de contato. E onde estaria o atrito com o ar neste caso? Bom, você pega o deslocamento da bola. Se o deslocamento da bola é uma diagonal puxando para baixo, obrigatoriamente, olha aqui, ó, puxando em sentido contrário ao movimento, você tem a força de atrito do ar. Então, onde está a força de atrito do ar? Se a bola está caindo, ela está atuando em sentido contrário ao movimento. Quando a bola estava subindo, a força de atrito com o ar, ela estava em sentido contrário ao movimento ou à tendência de movimento da bola. Estão entendendo até aqui? Aí você vai falar assim, tá, mas e a força de impulso? A força de impulso acabou aqui.
Portanto, em qualquer momento aqui do meu deslocamento, se você olhar a força-peso, ela atua o tempo todo. Ó. Aqui eu também tenho a força-peso, puxando para o centro da Terra. Como o exercício não pediu para desconsiderar a gravidade, a resistência do ar, eu tenho o tempo todo a força de atrito com o ar, contrária ao movimento. Consequentemente, quantas forças estão atuando aqui? 3 ou 2 no ponto A, no ponto B, no ponto C, em qualquer local. Tirando o momento em que ela sai, e o texto é muito claro nisso, porque ele diz lá, durante o seu movimento no ar, vírgula, após um chute para o alto. E se entre vírgulas que tem ali, esse famoso aposto, é uma explicação do que é que ele está considerando. E ele está desconsiderando o momento que ela saiu do pé do jogador. Ele está considerando ela durante o voo. E durante o voo eu tenho apenas 2 forças e não 3. Quais forças? Força de atrito ao ar, que é contrária à tendência de movimento, e a força peso puxando para o centro da Terra. Afirmativa 1. Falsa. Entendido? Vamos para a afirmativa 2? Acompanhe aí na sua tela. Afirmativa 2. Em estádios localizados a grandes altitudes em relação ao nível do mar, a atmosfera é mais rarefeita e uma bola, ao ser chutada, percorrerá uma distância maior em comparação ao mesmo chute no nível do mar. Vejam, pessoal. Quando você fala que você tem uma bola e ela está percorrendo uma distância em função, e deixado bem claro isso no texto, porque ali ele tem aquelas questões de vírgula de novo, né? E aí um detalhe importante na interpretação de exercícios de física. Toda vez que o exercício coloca vírgulas, por favor, leia com muita atenção. O professor de física, ao colocar uma vírgula no exercício, é uma tentativa que nós temos de chamar a sua atenção para as informações que você tem antes da vírgula e depois da vírgula e fazer um confronto entre elas. São extremamente importantes na interpretação do exercício, ok, galera? Não esqueçam disso. Portanto, lá no texto, quando ele coloca entre vírgulas ali, em relação ao nível do mar, a atmosfera é rarefeita, tal, do que ele está querendo dizer? Vamos pensar. Quando você analisa a afirmativa 2, de novo, você tem aqui o solo, ok? E agora você tem essa bola, ela está saindo daqui do solo novamente, ela vai percorrer uma trajetória parabólica, sim, não importa se você tem o ar mais denso no nível do mar ou o ar menos denso em grandes altitudes, a trajetória é parabólica em função da ação da força da gravidade, o peso. É a força-peso que determina esta trajetória, ok? E não a resistência ou desresistência do ar, traduzindo, considerando ou desconsiderando a quantidade de moléculas. A única coisa que vai acontecer aqui é o seguinte, quando a bola está voando, então vamos colocá-la aqui, qual é a tendência de sentido de movimento dela? O sentido de movimento, como nós vimos, ele é o vetor velocidade da resultante entre a componente vertical e a componente horizontal. Então esse aqui é o vetor velocidade. A resistência do ar ela é representada pela força de atrito. E no nosso caso, a força de atrito ela atua sempre contrária à tendência de movimento. Está aqui. Portanto, durante o voo dessa bola, vamos pegá-la, por exemplo, agora nesse ponto à frente aqui, ó. Aqui, durante o voo dela, você tem atuando a velocidade, que é a trajetória, e você tem a força de atrito, que está agindo sempre em sentido contrário. Ok? Você tem essa relação aqui. O que é o alcance? A distância entre o ponto de partida da bola e o ponto de chegada nela no solo, essa distância é chamada de alcance. E o que acontece no nível do mar? No nível do mar, a quantidade de moléculas que você tem
é maior que a quantidade de moléculas que você tem quando você está trabalhando lá num ar rarefeito. Isso significa que a força de atrito no nível do ar, no nível do mar, perdão, ela é mais intensa do que a força de atrito em ares menos densos. Estão compreendendo? Portanto, a distância, alcance da bola no nível do mar, ela é reduzida comparada com altitudes grandes e ar rarefeito. Ela é reduzida porque no nível do mar eu tenho mais atritos. Na região mais alta eu tenho menos atrito com ar. É isso que faz a bola ir mais longe. Perceba que a força-peso, aí você vai falar assim, Cíntia, mas então a força-peso aqui ela deixa de atuar? Não, cara, ela não deixa. Acontece que a força-peso, nós conhecemos ela como sendo massa vezes a aceleração da gravidade. E se você pensar, a aceleração da gravidade próximo à superfície terrestre, ela mantém um valor de 9,8 aproximadamente. A diferença que você tem no nível do mar e em altitudes grandes é muito pequena, é insignificante. Ela pouco faz diferença no peso que está puxando a bola para baixo. Mas como que isso poderia ser considerado? Lembrem-se que a força-peso é a mesma coisa que a força da gravidade próxima à superfície da Terra. E a força da gravidade é calculada pela lei da gravitação universal de Newton, que diz que a constante da gravitação universal, a massa de um planeta, vezes a massa do corpo, dividido pela distância entre eles elevado ao quadrado. Isso significa que quanto maior a distância do centro do planeta, menor a força gravitacional e, consequentemente, o peso. Entretanto, cara, a diferença que você tem no nível do mar para lugares muito altos, vamos pegar aqui na América do Sul, quando o pessoal vai jogar lá em La Paz, na Bolívia, a diferença de altitude é ali na casa de 3 mil metros. 3 mil metros são 3 quilômetros, cara. É muito pouco perto do que realmente nós temos de ação gravitacional. Então esse valor aqui pouco muda. Por isso que a aceleração da gravidade, ela quase não muda. Estão percebendo? O que muda realmente é o atrito com o ar. Então, olhando lá a afirmativa de novo, acompanhem ali. Vamos lá? Em estádios localizados a grandes altitudes em relação ao nível do mar, a atmosfera é mais rarefeita, certo? E uma bola, ao ser chutada, percorrerá uma distância maior em comparação com um chute idêntico, óbvio, no nível do mar. Sim, verdadeira afirmativa. Verdadeira, por quê? Está a explicação aqui. Perfeito? Vamos para o item 3. Em dias chuvosos, ao atingir o gramado encharcado, a bola tem a sua velocidade aumentada. Então vejamos, pessoal. O que é que altera a velocidade de um corpo? É por aí que a gente vai ter que partir para resolver esse exercício. Então a pergunta que tem que ficar na nossa cabeça é assim: o que é que altera a velocidade de um corpo? Então vamos lá? A taxa de alteração de velocidade, de mudança de valor de módulo de velocidade, é dada pela aceleração. Então, quando nós falamos aí no item 3, a primeira coisa que você vai ter que perceber é a seguinte: o que é que muda a velocidade? A aceleração, que é representada pela letra A na forma de um vetor, a aceleração vetorial. A aceleração é a taxa de alteração do valor da velocidade. Ou melhor, do valor do módulo da velocidade. E vamos nos lembrar que o vetor velocidade, ele indica a direção e sentido do movimento. Quando nós pensamos dessa forma, a gente pode imaginar assim, imaginemos por um instante que eu tenho aqui um móvel, e esse móvel está sob a ação do vetor V, que é paralelo à linha horizontal, ao plano horizontal, e tem a direção da esquerda para a direita, como indicada aí na minha figura. Quando você tem uma
aceleração atuando, a aceleração ela pode ter a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade, que é esse caso que você tem representado aí. Nesse caso em que a velocidade e a aceleração, vetor velocidade e vetor aceleração, têm a mesma direção e o mesmo sentido, nós podemos dizer que o módulo do vetor velocidade, ele aumenta, que é o processo que a gente chama de aceleração no dia a dia. Percebam que a palavra aceleração, ela pode significar aumento da velocidade ou diminuição do módulo da velocidade. Nós convencionamos mais ou menos na nossa cabeça no dia a dia a chamar isso de simplesmente aceleração. Quando aumenta, mas eu tenho que lembrar que quando eu piso no freio de um automóvel, eu também estou causando uma aceleração. Percebem? Só que essa aceleração, ao invés de aumentar o módulo da velocidade, ele diminui o módulo da velocidade. Ah, mas como isso acontece? Então vamos para a segunda condição aqui, ó. Se você tiver o mesmo móvel e você tiver aqui o vetor velocidade atuando na horizontal e na esquerda para a direita, porém você pisa no freio. O que é fisicamente pisar no freio? Pisar no freio é causar uma aceleração na mesma direção da velocidade, porém em sentido contrário. É isso aqui que é um processo de pisar no freio. Na prática, o que vai acontecer quando o vetor velocidade e o vetor aceleração têm a mesma direção, porém em sentidos contrários? Significa que o vetor velocidade, ele diminui o valor do módulo dele. Então, o módulo do vetor velocidade diminui. Até aqui foi? O que mais que eu tenho que lembrar? Eu tenho que lembrar que quando nós trabalhamos com aceleração, eu estou trabalhando também com a segunda lei de Newton, ou o princípio da dinâmica. O princípio da dinâmica pode ser representado pela fórmula vetor força é igual a massa vezes o vetor aceleração. Acontece que esta fórmula vale para quando você tem uma única força, de maneira que a massa de um corpo é sempre constante e o que muda, a taxa de variação da velocidade, é alterada pela aceleração. E essa aceleração depende da ação causada sobre o corpo, que nós chamamos de força. Quando você tem mais de uma força atuando, tá? Nós temos uma coisa chamada resultante das forças ou força resultante. Podemos representar a força resultante simplesmente por R igual a M vezes A. A diferença dessas duas fórmulas está no seguinte detalhe. Nessa fórmula de cima eu tenho uma única força atuando, então esta aceleração é a aceleração devida a uma única força. Nesse caso aqui embaixo eu tenho uma aceleração resultante. Por quê? Porque eu tenho mais de uma força atuando e o que eu estou observando na taxa de variação da velocidade é a ação de todas as forças ao mesmo tempo. Percebe a diferença aqui? Bom, como que isso fica aplicado e qual a relação? Você percebe que força e aceleração, elas são diretamente proporcionais. E isso vai significar o seguinte para mim. Nesse caso aqui, onde você tiver o vetor aceleração resultante, portanto, olha só, isso aqui é o resultado que eu estou vendo, ok? O vetor força resultante, ele tem a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Isso significa que, neste caso em que a velocidade aumenta, porque vetor velocidade e vetor aceleração resultante têm a mesma direção e o mesmo sentido, só ocorre porque o vetor resultante tem a mesma direção e sentido da aceleração resultante. Sempre. Nesse caso de cá, portanto, a minha resultante das forças, ela continua com a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Percebem? Então deixa eu ver se você entende. Para a velocidade da bola aumentar, eu preciso de uma aceleração resultante que ocorra a partir de uma força resultante na mesma direção e no mesmo sentido.
E eu só tenho dois tipos de forças, como eu falei já para vocês: a força de campo e a força de contato. Nós sabemos que a força-peso é uma força de campo. E nós sabemos, por exemplo, que atrito, normal, são forças de contato. Perfeito? Agora, a questão toda fala assim, em dias chuvosos, tá? Quando você tem o gramado todo encharcado e chuta uma bola, a velocidade dessa bola aumenta. Veja, o texto é bem claro nisso. A bola tem sua velocidade aumentada. Para aumentar a velocidade, então, eu vou precisar de uma aceleração resultante. Para ter aceleração resultante, eu preciso pensar na força resultante que atua sobre o corpo. Portanto, vamos analisar aqui do lado agora. Imagine por um instante que isso aqui seja o solo. Ok? Vamos imaginar que a bola vem vindo aqui com uma trajetória parabólica e toca o solo nessa posição que eu vou chamar aqui de posição A. O que está atuando nessa bola quando ela cai aqui? Nós já vimos que a única coisa que está puxando essa bola para frente é a componente da velocidade no eixo X. Aplicando, empurrando essa bola para baixo, né, levando ela à queda, nós temos a velocidade vertical. Entretanto, quando a bola bate na grama, e o que vai acontecer aqui é que ela vai ser absorvida, né? Eu vou imaginar que esse impacto vertical vai ser absorvido e essa bola não vai quicar. Então vamos imaginar que ela bateu e agora ela só vai rolar. Quando ela for rolar, aqui nessa posição B, o que eu tenho? A velocidade vertical dela já acabou. Então, aqui na posição B, o módulo da velocidade vertical é 0. Para a bola continuar indo para frente, e ela continua indo para frente, a única coisa que eu tenho atuando em termos de velocidade é o Vx. Tudo bem até aqui? O peso continua aqui nessa posição. Eu tinha o peso da bola puxando ela para baixo. Tá aqui, ó. Aqui eu continuo com o peso da bola puxando para baixo. Entretanto, este para baixo é para o centro da Terra. E a bola não está afundando. Portanto, observem que na vertical eu não tenho mais movimento. Consequentemente, a ação do peso e da normal de contato, sim, porque agora que ela tem um contato com o solo, aparece uma força vertical a partir do solo, empurrando a bola para cima aqui, chamada de força normal. E o que eu posso perceber? Eu percebo que a resultante vertical é, na verdade, o vetor peso mais o vetor normal. Como esse vetor normal tem sentido contrário ao vetor peso, aqui na frente dele aparece o sinal de menos. Ah, sim, mas você não pode ter vetores negativos. Cara, eu não estou falando que o módulo do vetor é negativo. Esse sinal de menos que você está vendo ali, ele indica o sentido da força. E aqui eu leio assim, ó. A força normal tem um sentido contrário ao sentido da força peso. E como o corpo não desce nem sobe, esse resultado aqui, eu sei que a resultante entre eles, o vetor resultante então, ele vai ser igual a 0 em módulo. O módulo da resultante vertical é 0. O que sobrou para mim? Sobrou só a horizontal. E aí vem o detalhe. Lembrando que para o corpo poder aumentar a velocidade dele na horizontal, eu preciso ter uma força atuante empurrando esse corpo para frente. Eu não tenho essa força. Não há, nesse exercício, uma força que empurre a bola para frente, porque isso aconteceu lá atrás quando o cara deu chute nela. A partir do momento em que o pé do jogador perdeu o contato com a bola, eu não tenho mais força nenhuma atuando empurrando ela para frente. Ora, mas então o que surge entre a grama e a bola? A grama e a bola surge uma força de contato que é
contrária à tendência de movimento da bola ou ao movimento da bola. Essa força contrária à tendência de movimento da bola, ela é chamada de força de atrito. Portanto, aqui, em sentido contrário ao movimento da bola, a única força que eu tenho é a força de atrito entre a grama e a bola. Essa força de atrito, como todos vocês devem estar lembrados, o módulo da força de atrito, ele é igual a μ vezes o módulo da normal. Como o gramado seco e o gramado molhado diferem apenas pelo coeficiente de atrito μ, pois a normal no plano horizontal, lembrem-se, no plano horizontal, o módulo da normal é igual ao módulo da força-peso. Sim, sim. Na horizontal as duas são iguais, percebem? Isso significa que a diferença entre um campo molhado e um campo seco é única e exclusivamente o coeficiente de atrito. E o que acontece com o campo molhado? O coeficiente de atrito diminui. E se esse coeficiente de atrito diminui quando o campo está molhado, a força de atrito também diminui. E como a força de atrito é a única força atuante na horizontal e ela é contrária ao movimento, nós percebemos que a aceleração é contrária ao movimento. Então deixa eu ver se você entende. A aceleração que surge desse contato com a grama é a aceleração resultante advinda da força normal, da força de atrito. Como a força de atrito é contrária à tendência de movimento, o vetor aceleração resultante também é contrário ao movimento. Logo, por que a bola para? Vamos pensar desse jeito. Eu chutei, a bola bateu, ela está escorregando e vai parando. O que faz a bola parar? A força de atrito da grama com a bola cria uma aceleração em sentido contrário à velocidade da bola, retirando valor numérico dessa velocidade, diminuindo o módulo dela até que a bola pare e a velocidade fique igual a zero. Quando está chovendo, a única coisa que acontece é que, como o coeficiente de atrito diminui, a aceleração resultante também diminui. E se a aceleração resultante diminui, a taxa com que a bola diminui a sua velocidade em módulo é menor com o campo molhado. Isso faz com que ela percorra uma distância maior até que ela pare completamente. Isso, para quem é leigo e não entende muito de física, pode gerar a impressão de que a bola ganhou velocidade, ela aumentou a velocidade quando tocou no solo, com o gramado molhado. Errado. Ela só diminuiu o tempo de que ela perde velocidade. A taxa de variação da velocidade diminuiu. Mas eu assistindo um jogo de futebol, o narrador fala, o campo molhado a bola fica mais rápida. Vamos melhorar isso? Num campo molhado, a aceleração diminui. Por quê? Porque a aceleração, vamos lembrar lá, a força de atrito, ela é μ vezes a normal. Nesse caso especificamente, a força de atrito é igual à resultante, porque é a única que me interessa, que é a resultante horizontal. Portanto, aqui, lembrando que a resultante é massa vezes aceleração, eu posso escrever que a massa vezes aceleração é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal. E o que significa isso? Coeficiente de atrito, ele vai diminuir com o campo molhado. Como a aceleração é diretamente proporcional, a aceleração resultante também diminui. Quando a aceleração resultante diminui, significa que a taxa de perda de velocidade também diminui. E isso nos dá a ilusão de que o corpo aumentou a velocidade dele, quando na verdade a única coisa que acontece é que ele diminui a velocidade de uma forma mais lenta. Ficou claro? Portanto, essa afirmativa 3, falsa, meu amiguinho. Afirmativa 3, falsa. Tranquilo? Alguma pergunta, meu coração? Não? Como vocês podem perceber, vou sair daqui da frente para você dar uma olhada na tela completa.
Tá? Então essa estrutura que você está vendo aí, ela é a estrutura que respalda o do porquê desta afirmativa ser falsa. Perfeito? Vamos para a última afirmativa da questão? Com vocês aí na tela, a afirmativa 4. Uma bola de futebol ser chutada obliquamente em relação ao solo executará um movimento aproximadamente parabólico. Porém, caso nessa região haja vácuo, ela descreverá um movimento retilíneo. Vejamos aqui então como funciona essa questão. Se você imaginar bem rapidamente, novamente aqui eu tenho o solo, e você imaginar a trajetória dessa bola parabólica, onde você tem a bola saindo daqui, sendo puxada pela velocidade inicial dela, e aqui ela toca o chão, você tem que tentar imaginar o que é que determina a velocidade do corpo ou a trajetória. Lembrem-se, a trajetória, o deslocamento de um corpo é determinado pela sua velocidade, pela indicação do vetor velocidade. Vou repetir, a trajetória de um corpo ela é indicada pelo vetor velocidade. Portanto, nesse caso aqui, eu tenho que lembrar como que funciona o vetor velocidade da trajetória. Lembrando que se aqui você tem a velocidade inicial, agindo na horizontal você tem a componente horizontal Vx, e agindo na vertical, aqui assim, você tem a componente vertical da velocidade. Se nós formos desenhar em alguns pontos aqui a trajetória dessa bola até ela retornar ao solo, você vai perceber que isso não muda muito, essa estrutura aqui não muda muito. Porque vejamos, nesse ponto aqui, você tem a velocidade horizontal puxando para frente, nesse ponto aqui você tem a velocidade horizontal puxando para frente, aqui você tem a velocidade horizontal puxando para frente, aqui você tem a velocidade horizontal puxando a bola para frente. Por isso que eu vejo a bola ir da esquerda para a direita no meu desenho. É o vetor velocidade horizontal que está me mostrando isso. Verticalmente, eu percebo que aqui, ó, o módulo do vetor velocidade vertical, ele é menor do que a saída. Por quê? Porque na vertical eu tenho a aceleração da gravidade. E como o peso da bola, né, a força-peso, o tempo todo puxa o corpo para baixo, para o centro da Terra, a força-peso sendo igual a massa vezes a aceleração da gravidade, e essa aceleração da gravidade tem a mesma direção e sentido do peso, você vai perceber que como a velocidade vertical tem sentido contrário, mesma direção, mas sentido contrário ao da aceleração da gravidade, esse valor na subida vai diminuindo. Até que quando chega no ponto mais alto da trajetória, então aqui quando a bola atinge a altura máxima, essa velocidade vertical em módulo, ela fica igual a zero. Por isso que a bola não sobe mais. Tá? Mas ela continua sendo puxada para frente. Quando ela passa do ponto mais alto, essa velocidade ela começa a cair, porque daí, ao ser puxada para o centro da Terra, a velocidade vertical agora passa a ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração da gravidade. Por isso ela vai aumentando até tocar o solo com a mesma velocidade em módulo da velocidade que ela saiu aqui, só que em sentido contrário. E se você olhar o tempo todo, a velocidade resultante aqui, ó, ela vai acompanhar a relação dos dois vetores. Essa velocidade, então, velocidade V, aqui, ó, ela vai o tempo todo indicar a direção e o sentido da trajetória. E como você pode perceber pelo desenho, o que nós temos? Conforme essa bola ela é lançada, a trajetória dela vai depender da relação da velocidade horizontal e da velocidade vertical, que vão criar
vão originar o vetor velocidade resultante. Eu posso fazer o desenho aqui da seguinte forma, ó. Então imagine que meu polegar ele está ocupando o lugar da velocidade vertical e meu indicador a velocidade horizontal. Conforme ele vai subindo, ó, o polegar desaparece quando chega aqui. Vamos tentar de novo, ó. A velocidade vai na vertical até acontecer isso, e quando ele passa daqui, essa velocidade vertical vai aumentando. Traduzindo, o que determina essa trajetória parabólica não é a ausência ou a presença de moléculas de ar, ou seja, estar ou não no vácuo. O que determina a trajetória parabólica é única e simplesmente o fato da bola subir um pouco e ir para frente um pouco. Essas componentes horizontal e vertical da velocidade sob a ação do peso. E o peso não depende do atrito com o ar, não depende de ar rarefeito, não depende de você ter ou não o vácuo. O peso é uma força de campo, lembram? Consequentemente, todo o evento que aqui você vê não depende de estar ou não no vácuo. Por isso, a afirmativa 4 é uma afirmativa falsa. Ufa! Fechamos o exercício. Lógico que você tem que lembrar que tudo isso que eu fiz aqui é para você entender a resolução. Na hora da prova, você vai lembrar, você vai raciocinar rapidamente e uma questão dessa você resolve ali em torno de 2 minutos, no máximo 2 minutos e meio, já sabendo a matéria. Óbvio, eu não posso ficar parado tentando lembrar da matéria, tá? Para explicá-la leva tempo, mas para resolvê-la depois de ter entendido é muito mais rápido. Bom, meus amores, assim encerramos mais uma resolução de exercício. Espero que vocês tenham gostado. Reitero, não esqueçam de deixar ali seu like, me ajuda bastante. Não se esqueça de se inscrever no canal. E lembrem-se, se você tiver algum comentário, alguma coisa a dizer sobre a resolução do exercício, alguma pergunta, deixe ali nos seus comentários. E se você quer que eu resolva algum exercício para você, assim como a Kathleen, que fez o pedido para resolver esse exercício, se você tiver interesse nisso, acesse ali meu Instagram. Tá? Não quer deixar a mensagem para ninguém ver ali nos comentários? Sem problema. Acesse meu Instagram, Wagner Síndice, e deixe lá sua pergunta, o seu comentário, a questão que você quer que eu resolva. Combinado? Um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima.